Meus caros, boa tarde a todos. É um prazer ter-vos todos aqui. Uma palavra especial aos nossos colegas não executivos que tiveram a amabilidade de se juntar a nós hoje para nos acompanhar neste tema. E começar por dizer que na passada semana, não sei se têm todos presente, devem contar os dias que nós cá estamos. Eu conto, não todos os dias, mas com alguma frequência, na passada semana fez 5 meses que nós assumimos funções deste novo Conselho de Administração, assumiu funções de gestão. E imaginam que numa casa como a Tejo Atlântico, desde o primeiro dia vamos recebendo um conjunto de sugestões, de pedidos, quer vossos, dos nossos clientes, nossos acionistas, da nossa tutela, do acionista maioritário. Portanto, os primeiros dias da nossa vida aqui, sobretudo os meus e da Sandra, o Hugo já está mais habituado, já tem um diagnóstico mais completo do assunto, mas são tipo uma enxurrada. E nós, eu falo por mim, acho que posso falar também pela Sandra, há uma sensação de uma onda gigante que nos invade com um conjunto de ações que temos necessidade de concretizar. E para isso nós entendemos que há obviamente aquilo que está a correr no dia-a-dia, que temos de facto de continuar a manter viva, a bola não pode cair, mas há um conjunto de ações mais estratégicas que importam ser ponderadas, organizadas, priorizadas e depois planeadas, obviamente, e motivarmos na sequência disso a equipa para essa concretização. Foi isso precisamente que tivemos. Muitos de vocês que aqui estão colaboraram neste trabalho, portanto eu estou aqui apenas para apresentar o trabalho que é o resultado de um processo que desencadeámos em conjunto e decidimos fazê-lo hoje, dia 25 de setembro, por várias razões. Primeiro, porque é o Dia Nacional da Sustentabilidade. Pela primeira vez se comemora o Dia Nacional da Sustentabilidade e hoje vamos também, pela primeira vez, publicar o nosso relatório de sustentabilidade. O trabalho da equipa SSE, liderado pela Elizabeth, e com o contributo de muitos de vós que sei que tiveram nos últimos dias a trabalhar no assunto. Mas não foi essa a única razão pela qual esperámos pelo dia 25. De facto, demorámos 5 meses para ter este documento, para a apresentação interna. Referir que este documento é um documento que temos agora a nível interno, que vai sofrer ainda um processo de maturação, mas porque quisemos ouvir as pessoas, quisemos ter esse tempo para refletir, quisemos ter o tempo para, no fundo, priorizar. Portanto, os 5 meses, para uns podem parecer muito, para nós passaram num ápice e considero que, de facto, foi o caminho mais correto para hoje estar aqui em condições convosco de partilhar este trabalho. Este foi o processo que seguimos, foi visível para alguns de vós. Aliás, a Direção de Comunicação fez o favor de partilhar este processo e de envolver todas as pessoas que o quiseram neste processo. Portanto, nós tivemos no dia 1 de agosto uma abertura para que todos os colaboradores pudessem participar através da fábrica de ideias com sugestões. Tivemos depois, a partir do dia 1 de setembro, pelo menos ali no início de setembro, não foi exatamente no dia 1, mas no início de setembro, tivemos várias direções a trabalhar neste assunto e a agregar a nós próprias um conjunto de contributos. No dia 20, reunimos aqui um conjunto de pessoas para, já com esses contributos das várias direções, um bocadinho em pirâmide, trabalhar esses contributos e estamos hoje aqui, dia 25, para, como vos digo, apresentar este trabalho. Seguindo-se, e depois no fim eu volto a este tema, mas seguindo-se aquilo que é um processo de auscultação de stakeholders, é importante. Nós ainda não ouvimos os stakeholders que estão fora da casa, queremos fazê-lo, obviamente, começando também pelo nosso acionista minoritário, por todos os outros, mas depois queremos ouvir a ERSAR, queremos ouvir alguns parceiros científicos, queremos ouvir aquelas pessoas que nós achamos que podem contribuir de facto para esta estratégia. Ela é nossa,
mas temos de ter as portas abertas, temos de ter a mente aberta para receber contributos de quem está de fora. E até o final de novembro queremos ter este documento como um documento do TEJ Atlântico, que seja público e que as pessoas saibam o que é que pauta, no fundo, dos nossos esforços e porque é que nós corremos todos os dias para fazer mais. Sobre o tema da estratégia e como construir esta estratégia, eu não preciso vos relembrar daquilo que é o contexto que vivemos hoje. Hoje temos um conjunto de situações que nos preocupam a todos, começando pelas alterações climáticas, questões como a guerra, questões como a crise energética e a crise alimentar, enfim, há um conjunto de temas que estão na ordem do dia e que grande parte deles tem a água no seu centro. E é curioso, não deixa de ser curioso, que estando estas dinâmicas a evoluir de forma tão rápida, o setor da água é um setor tradicionalmente muito pouco aberto à mudança. Não sou eu só que o digo, várias pessoas dizem, há várias razões para isso acontecer, o facto de atuarmos em monopólio, o facto de sermos um setor de capital intensivo, enfim, há um conjunto de desafios que nos cria um pouco alguma contradição entre aquilo que é a dinâmica da adaptação do nosso setor e aquilo que é o mundo onde estamos inseridos e que, no fundo, está num crescimento e num desenvolvimento exponencial. Nós, TEJ Atlântico, obviamente, para desenharmos esta estratégia, tivemos de enquadrar esta realidade mais ampla, mas tivemos um conjunto de preocupações que tiveram a ver, sobretudo, com o alinhamento com o contexto onde nos movemos, este mais amplo e depois um conjunto de outros instrumentos que nos dão contexto. Aquilo que está sempre presente no nosso dia-a-dia e que tem a ver com o nosso contexto nacional, que é um contexto de extrema exigência em termos de equilíbrio das finanças públicas e, portanto, sabemos bem o caminho estreito que temos relativamente a um conjunto de ações que podemos desenvolver e quisemos desenvolver também uma estratégia que fosse monitorizada, que fosse facilmente mesurável com um conjunto de objetivos bastante concretos. E esta estratégia, é importante dizer isto, é a nossa Comissão Executiva, mas também, certamente, os nossos colegas não executivos, mas nós, Comissão Executiva, porque temos a responsabilidade de a fazer andar, é um compromisso. Portanto, e esperamos que seja um compromisso de todas as partes. Nós quisemos envolver as pessoas desde o primeiro momento, ouvindo-as, portanto, queremos que este, de facto, seja um documento de compromisso para que, daqui a 2 anos e meio, estejamos aqui, provavelmente, nesta sala, a fazer um balanço. Não vamos conseguir fazer tudo aquilo que nos propusemos, porque se conseguíssemos, tínhamos sido pouco ambiciosos nesta fase, mas temos de ser suficientemente ambiciosos para não nos desmotivarmos ao longo desta trajetória. E esta estratégia é, para nós, um instrumento de alinhamento. Nós todos conhecemos a visão, a missão e os valores do TEJ Atlântico. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Nós envolvemos-nos a discutir aquilo que é a visão. Temos uma proposta de visão, de missão para a TEJ Atlântico, que terá de ser ainda certamente validado pelo nosso acionista. Temos um quadro de estratégia e compromisso que todos conhecemos, que foi há 3 anos divulgado e, portanto, que pautam as atividades do grupo. Temos um novo contrato de concessão e um EBR que ainda não está aprovado, mas está em sede própria para seguir esse caminho de aprovação. E, portanto, aquilo que liga, de facto, estas três áreas anteriores com os PAUs e com os planos de atividades é, de facto, a estratégia. Nós temos de ter esta estratégia que, no fundo, nos diga o que é que necessita de ser feito e porquê é que necessita de ser feito. E é importante dizer que, nos contributos que nos fizeram chegar, muitas vezes sentimos que havia alguma confusão entre aquilo que é estratégia e a tática. É usual. As pessoas, muitas vezes, onde têm a maior dor é onde colocam a sua energia. Portanto, se fizermos um conjunto de sugestões para aspectos mais táticos e menos estratégicos, nenhum deles foram desperdiçados. Aquilo que nós tentámos fazer foi perceber se eram, de facto, propostas estratégicas ou se eram mais táticas e se podiam ser enquadradas no nível superior, mais estratégico. Sobre a missão, a visão e os valores. Dar-vos uma nota de que a missão do TEJ Atlântico está definida em decreto-lei, portanto,
o Conselho de Administração, eu entendo que o Conselho de Administração não tem a legitimidade para definir, tem a legitimidade para fazer uma proposta. Temos-la feita. O nosso contrato de concessão terá de ser publicado com decreto-lei e, portanto, há uma nova proposta de emissão que não difere, obviamente, muito daquilo que tínhamos, mas tem, do nosso ponto de vista, uma redação mais cristalina e mais adequada àquilo que é a nossa realidade de hoje. A visão, esta é uma proposta nossa e entendemos que deve ser nossa, que aquilo que nós queremos, de facto, para a Teja Atlântica é que seja uma empresa inspiradora a nível global, pela qualidade e excelência dos seus serviços, afirmando a competência pela eficiência, eficácia, resiliência, inovação, ação climática e criação de valor. Esta é a visão que pauta este exercício que fizemos e que, no fundo, ditou a necessidade de um conjunto de áreas de atuação que já vos vou apresentar de seguida. Fizemos ainda um trabalho, e este trabalho foi, do nosso ponto de vista, bastante interessante. Fizemos um inquérito às pessoas, aos vários trabalhadores do Teja Atlântico, e o que aqui está é exatamente o que resultou do entendimento do Teja Atlântico relativamente aos valores. Os 5 valores que aqui estão são os valores que o Teja Atlântico, foram mais de 50% das pessoas que votaram, mais num contexto de eleições que nós temos frequentemente, podemos dizer que tivemos uma aderência maior do que as eleições nacionais. Portanto, é representativo e eu revejo-me totalmente nestes valores que acabaram por ficar. Portanto, são estes os 3 instrumentos, a missão, a visão e os valores relativamente àquilo que nós nos identificamos enquanto Teja Atlântica. Vou passar rapidamente, porque eu penso que é importante para toda a gente perceber onde é que se desenha uma estratégia. Uma estratégia nunca é desenhada numa folha em branco. Achamos que, às vezes, acham que um Conselho de Administração, quando chega, tem-se uma folha em branco e depois decide o que vai fazer. Não, o exercício é bastante mais limitado do que este e, para tal, nós achamos que é importante passar sobre alguns daqueles instrumentos que temos, compromissos que já assumimos e que, no fundo, balizam um pouco este exercício que foi feito. Em primeiro lugar, o nosso quadro de estratégia e compromissos, já o referi, editado do lado direito, vem um conjunto de princípios que a nova Comissão Executiva da ADPS-GPS, que assumiu funções há cerca de um ano? Um ano? Não, nem tanto. 6 meses. 6 meses. Aquilo que entendo... Há pessoas à espera na sala. O Jorge vem-me aqui dizer isso, mas eu não consigo. Eu é que não consigo. Eu preciso das pessoas do lado. Faz favor. Consigas, não? Eu é que não consigo. Não aparece aqui. Se plantas. Aqui neste monitor não consigo. Só se for aqui no. Pois. Bom. Desculpem. É que pode ser que colegas nossos estejam em teletrabalho e como não têm domínio daqui, tem que se dar ok para eles entrarem. Depois está sempre a aparecer em uma maneira assim. Eu não consigo. Se alguém conseguir que esteja online, eu agradecia que dessem entrada aos nossos colegas. Bom, como vos dizia, o quadro de estratégia e compromisso e aquilo que são o conjunto de princípios que a Comissão Executiva da ADPS-GPS editou para este novo mandato, muito alinhados com aquilo que são os vários eixos do quadro de estratégia e compromisso. Portanto, estes inevitavelmente balizam a nossa atividade. Depois, aquilo que foi o compromisso de sustentabilidade do Grupo ADP, com os 7 princípios do compromisso de sustentabilidade, força. Vou aprender. Obrigado, Jorge. E depois, obviamente, os objetivos do desenvolvimento sustentável a que estamos todos ligados e com os quais estamos todos comprometidos. Portanto, isto estabelece aquilo que é o big picture relativamente ao sítio onde nos movemos e onde podemos criar a nossa estratégia, mas não podemos ignorar aquilo que são um conjunto de instrumentos que hoje
a União Europeia, mais que a União Europeia define, a começar pelo Green Deal, a começar pelo Blue Deal e também o Pacto para o Clima com os quais estamos comprometidos. Não é só legislação, é também incentivos à atividade de cada um dos Estados-membros. Portanto, cada uma destas políticas comunitárias, mais cedo ou mais tarde, sente-se nas orientações estratégicas e, portanto, quando nós desenhamos esta estratégia, tivemos-la, obviamente, em curso. E depois um contexto externo, ou seja, o mundo hoje gira com um conjunto destas dinâmicas, as análises PESTAL, que são bastante utilizadas, enfim, os fatores políticos que hoje afetam a nossa atividade, o nosso setor, a começar pela centralidade que a água tem num conjunto de temas políticos, inclusive na paz. A questão dos fatores sociais, obviamente, temos um conjunto de... O Marcos hoje está dedicado a boicotar a sessão. Também estou a sentir isso. Os fatores sociais, um conjunto de fatores ambientais, económicos, tecnológicos e legais. Ou seja, esta realidade externa não podemos viver aliada dela quando definimos uma estratégia para a empresa como Tejo Atlântico. Depois o contrato de concessão. Alguns de vocês acompanharam a revisão do contrato de concessão que terminámos em junho, como disse há pouco. O contrato de concessão do Tejo Atlântico será, em breve, esperamos, aprovado pela tutela, vai para parceiro desta área e em breve aprovado pela tutela, e tem, há qualquer coisa, isto anda mais depressa do que eu, e tem um conjunto de alterações face ao contrato de concessão anterior. Em primeiro lugar, o montante de investimento que tínhamos previsto no contrato de concessão anterior verificou-se ser insuficiente. Aliás, estamos a viver todos os dias com essa dificuldade e os nossos investimentos têm de ser aprovados um a um junto do concedente e com a autorização do regulador. Temos um reforço daquilo que é a nossa estratégia relativamente à gestão e à condição dos nossos ativos. A verba que existia no contrato de concessão era manifestamente insuficiente, face ao estado de condição que temos dos nossos ativos. Temos também, face à versão anterior, um número de trabalhadores previsto para a velocidade de cruzeiro diferente daquela que tínhamos inicialmente, superior, e com a estabilidade tarifária que nos é exigido neste exercício, há uma variável que tem de mexer, foi o prazo da concessão. Portanto, a concessão foi estendida até 2066, foi na nossa proposta, que ainda não está aprovada. Portanto, isto é um outro pilar, é uma outra baia desta nossa estratégia. E depois os objetivos estratégicos para o mandato. Ou seja, a administração recebeu para este mandato um conjunto de orientações estratégicas gerais e específicas. As gerais são, como o próprio nome indica, muito gerais, diria boa política, mas depois temos um conjunto de pilares, são 7, que nos são exigidos à atuação, aos quais estão ligados um conjunto de indicadores de gestão e pelos quais nós todos temos de prestar contas, sendo que seremos nós, os executivos, a ser a cara dessas contas. E, portanto, são 7, como vos digo, aquilo que são os grandes desafios ambientais, a questão dos custos, é inevitável, a questão da consolidação da sustentabilidade do setor, um tema importante que tem a ver com o modelo de governo e a nossa relação também com as empresas, quer a empresa-mãe, quer as empresas irmãs, que é bastante relevante. A questão dos níveis de eficiência é um must, e o tema da gestão de ativos. Há um 7º pilar que tem a ver com a coordenação com a ADP Internacional. O Tejo Atlântico tem várias experiências nesse campo e, portanto, é-nos pedido que tenhamos aqui um trabalho de coordenação e de enriquecimento da nossa atividade também internacional. Isto tudo é concretizado num conjunto de objetivos, aqueles mais clássicos, que são os objetivos setoriais, e depois aqueles que são mais operacionais, para os quais todos nós contribuem e que a estratégia tem de refletir isto, que tem a ver com a qualidade de serviço, plano de manutenção, eficiência,
e depois umas áreas estratégicas como a reutilização, a neutralidade das lamas e a expansão do grupo para novas atividades como aquelas que nós estamos a fazer neste momento, quer pela atividade da reutilização, quer pela própria atividade das baixas. E temos ainda um conjunto de compromissos subscritos pelas anteriores administrações, parte deles, trabalhos de certificação em vários sistemas que todos vocês contribuíram e, portanto, para os quais nós temos de prestar atenção e que têm de estar vertidos nesta estratégia. Portanto, grosso modo, estes são grandes compromissos, grandes linhas de contexto que pautam este trabalho da estratégia. Há depois aquilo que é a expectativa de cada um dos nossos stakeholders. Cada um, quando olhamos de volta e quando fazemos um exercício destes, não podemos ser autistas de olhar apenas para dentro e fazer um exercício. Alguém continua à espera. Eu vou tentar. Não sei, Marcos, como é que isso se faz. Aqui do lado. Ok. Agora espero conseguir. Aqui. E agora, como é que eu passo isto? Paulo, se calhar. É que eu não sou essa pessoa. Onde é que está aqui a janela? É como na Assembleia Geral. Na Assembleia Geral passa se eu pudesse ser juntar uma organizadora. Não podemos juntar uma pessoa para organizar. Não, como isto foi remontado agora, se calhar não. Ok, então. Tinha que ser antes. Ok, bom, avançando. O que é que esperam de nós, os nossos trabalhadores, os nossos clientes, a comunidade de uma forma mais ampla, obviamente o regulador, o governo? No fundo, há um conjunto de entidades que esperam de nós, um conjunto de que satisfaçamos um conjunto de necessidades e E é nesta interface desta interseção de interesses que nós temos, de facto, espaço em branco para construir a nossa estratégia. Eu estava a tentar passar. Aqui está. Ou seja, o mais importante daquilo que eu queria partilhar convosco é este espaço, numa folha em branco, nós acabamos por ter um espaço relativamente limitado para trabalhar as questões de estratégia que acabamos por consolidar, ainda assim com uma visão do meu ponto de vista bastante ambiciosa e que, no fundo, enquadra estas várias orientações, estas várias obrigações legais e expectativas dos nossos stakeholders. Bom, fizemos este trabalho, eu aqui discuti um bocadinho com o Marcos gostava de uma estrutura para a estratégia bastante diferente da minha, um homem mais dedicado a coisas mais poéticas. Eu, como sou engenheiro, fui para o edifício. E acho que o edifício é uma boa figura para ilustrar aquilo que é a estratégia desta casa. Também há muitos engenheiros na casa, portanto eu acho que me conseguem perceber. Em primeiro lugar, a questão de onde queremos de facto chegar. Já vos disse que esta é a visão que temos para a empresa, uma empresa inspiradora a nível global pela sua qualidade de serviço e excelência, afirmando as competências de eficiência, eficácia, resiliência, inovação, ação climática e criação de valor. Portanto, isto conduz, no fundo, a estratégia que aqui vos partilhamos convosco. Depois, indo para a base do edifício e aquilo que é a sustentação de todo o edifício, há um tema que é essencial, as pessoas. E, portanto, essa é para nós a base deste edifício, que tem como fundações, como pilares de fundação, 3 outros pilares: a eficiência, a eficácia e o propósito. Eu depois falo um bocadinho sobre cada um destes, mas conseguindo estes 4 pilares e a resiliência destes 4 pilares, temos certamente aquilo que nós
procuramos, que é a excelência dos nossos serviços. E esta mensagem é uma mensagem importante, que eu não me canso de referir. Eu disse isto no dia em que aqui cheguei. Só garantindo a resiliência destes 4 pilares conseguimos, de facto, construir sobre eles. E, portanto, os pilares de desenvolvimento que apresentamos de seguida, que são a resiliência propriamente dita, quer dos ativos, quer da nossa empresa, a digitalização, as parcerias sustentáveis, a economia circular e a neutralidade carbónica, são pilares de desenvolvimento. E, do meu ponto de vista, é muito pouco consequente trabalhar em qualquer um destes pilares de desenvolvimento se não conseguirmos assegurar aquilo que é a base deste edifício. Portanto, foi com estes 9 pilares que nós trabalhamos e para os quais recebemos um conjunto de contributos das várias áreas, e o nosso trabalho foi um pouco, como vos disse, analisar, sistematizar e organizar dentro de cada uma. Temos um documento, obviamente que há um conjunto de princípios estratégicos transversais que, no fundo, são igualmente importantes para esta estratégia, que são a inovação, obviamente, o compromisso e a sustentabilidade que ambicionamos. Nós estruturamos a estratégia com 9 ambições e para cada uma destas ambições tentamos exprimir aquilo que nós queremos que a TES Atlântico seja em cada uma destas 9 áreas, como vos digo. Para o tema das pessoas, aquilo que é a nossa visão é que queremos ser uma empresa atrativa, motivadora, que investe na competência dos seus profissionais, criando uma cultura de elevado desempenho e na qual se trabalha com propósito, segurança e reconhecimento mútuo, assumindo o papel de centro de excelência do setor. Acreditamos verdadeiramente nisto e, para isso, temos um conjunto de ações divididas em 5 subpilares nesta área estratégica, que, no fundo, consolidam aquilo que acabei de dizer. A atração e retenção do capital humano, que é um dos temas essenciais para que consigamos ser isto que dizemos que queremos ser, a segurança e a equidade na TES Atlântico, o crescimento contínuo do capital humano, ser um centro de excelência. Nós não podemos ter vergonha de dizer ou receio de dizer não. Nós queremos ser um centro de excelência, não em todas as áreas, haverá certamente áreas em que somos mais fortes do que outras, mas temos identificadas aquelas áreas onde nós, TES Atlântico, queremos e podemos ser um centro de excelência e queremos ter uma cultura de empresa líder. Para cada uma destas áreas, eu depois convido-vos a visitar o documento que já está disponível no nosso portal, tem um conjunto de ações estratégicas com os quais nós nos comprometemos. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre o compromisso, vou avançar para o próximo pilar estratégico. Tem a ver com a eficiência. E a nossa ambição relativamente à eficiência é sermos uma empresa de referência na gestão dos recursos disponíveis, pautando-nos pelo rigor, capacidade de prestar contas de forma transparente e ágil, dando cumprimento à missão de forma sustentável. E para este pilar, identificamos 5 subpilares, que é a eficiência dos ativos físicos, do nosso capital humano, dos processos. Houve muitos contributos relativamente à eficiência dos processos, o tema da melhoria contínua e o benchmarking e a comparação que devemos fazer. Acho que é um excelente exercício de melhoria e de autoavaliação, esse benchmarking. Mais uma vez, para todos estes subpilares temos um conjunto de ações perfeitamente identificadas. Em termos de eficácia, nós entendemos que a ambição é distinguirmos pela capacidade de planeamento e implementação de projetos de forma ágil e eficaz. E aqui sabemos que temos muitos desafios, há muitos contributos relativamente a este tema. Estruturamos este pilar, mais uma vez, em 5, que são os que aqui estão em baixo, coincidentes com os da eficiência. A nível do propósito, para nós o propósito e a cultura da empresa andam de mãos dadas. Entendemos deixar este pilar apenas com o nome propósito, mas podíamos ter chamado propósito e cultura. Nós estruturamos este pilar em 5. Este pilar, em termos de ambição, aquilo que pretendemos é que cada colaborador desempenhe as suas funções com integridade, o propósito e o alinhamento com os valores que tornam a TES Atlântico uma empresa maior. E gostava de perder um bocadinho de tempo com este pilar, porque consideramos que é
até fruto daquilo que foi a história da Teja Atlântico, uma agregação de 3 empresas e com os processos de agregação e decisão. Há temas de identidade da Teja Atlântico que continuam por melhorar. Portanto, há um conjunto de propostas, do meu ponto de vista, muito significativas. Se não fosse, não as tínhamos adotado como ações estratégicas neste campo. A começar, um dos exemplos que eu gostaria de salientar, houve uma das propostas que foi de termos um conjunto de ações de mentoring. Nós, muitas vezes, que nos temos todos nesta sala, temos colegas que entram na empresa que veem apenas um pequeno nicho da empresa. E a possibilidade dessas pessoas terem um mentor dentro da organização que lhes mostre um pouco o trabalho que faz todos os dias, abre, o simples facto de criarmos esse espaço, abre horizontes às pessoas que se juntam a nós pela primeira vez e percebem, de facto, que a nossa missão é muito mais ampla do que faturas, ou a gestão de viaturas, ou o reporte A, B e C, e, portanto, tem uma visão mais ampla da nossa organização e esse é um dos exemplos de ações que estamos empenhados em levar a cabo. Portanto, estes são os 4 pilares de base da nossa estratégia, sobre os quais, então, temos 5 pilares de desenvolvimento. A resiliência, pela sua provavelmente importância, não conseguimos resumir em 5 subpilares. Temos um conjunto de ações muito vastas relativamente ao tema da resiliência. Grande parte de vós conhece os temas que aqui estão elencados. Eu dou-vos dos temas que queremos também desenvolver dentro deste pilar, tem a ver com a inteligência sobre os nossos ativos. Isto, dentro deste pilar, desenvolver um centro de inteligência dos nossos ativos. Ou seja, toda a informação que nós hoje geramos sobre os nossos ativos está dispersa, está muitas vezes repetida, muitas vezes temos de perguntar qual é a que está certa. Portanto, temos de ter dentro da organização uma entidade que tome conta da informação dos nossos ativos e que nos permita a todo momento falar sobre o desempenho, sobre o risco desse ativo e, portanto, temos aqui uma clara necessidade de desenvolvimento nesta componente. Esta é uma das ações que está proposta, são 20 ou 30, eu não me lembro de todas, mas queria salientar esta. Do ponto de vista de digitalização. Digitalização, se nós estivéssemos num outro patamar de desenvolvimento da nossa digitalização, provavelmente ela não seria estratégica, seria instrumental. Nós entendemos que, fruto do desenvolvimento que temos digitais da Teja Atlântico e face ao desafio que temos, devíamos colocar a digitalização como um pilar estratégico. Há um conjunto de ações bastante relevantes e nós gostaríamos que, de facto, a Teja Atlântico fosse uma empresa onde a informação fosse robusta, acessível e segura, continuamente disponibilizada à organização para a gestão da eficiência, aumento da resiliência e promoção de novas atividades. Isto era aquilo que nós gostávamos, sabemos que ainda não estamos lá, portanto temos aqui um caminho grande a percorrer dentro desta área. E uma das temáticas que eu gostava, por exemplo, de salientar, que é uma das ações que eu me recordo que está dentro de cada um destes subpilares, a questão da gestão do nosso parque de produtos digitais. Hoje, a gestão do parque de produtos digitais não está coordenada. Portanto, esse é um tema que nós temos claramente de avançar e, portanto, temos uma ambição de ter uma coordenação mais eficaz daquilo que são todas as plataformas, todos os instrumentos digitais que estamos a utilizar. As parcerias sustentáveis, a sustentabilidade não está aqui por acaso. As parcerias há muitas, sustentáveis queremos que haja mais. E, portanto, aquilo que nós queremos é que a Teja Atlântico seja um espaço de fomento à inovação, crescimento, iniciativas de valor acrescentado, de desenvolvimento do setor e do território, evidenciando o seu impacto positivo em termos sociais, económicos, na saúde pública e em termos ambientais. Nós temos aqui um conjunto de ações bastante interessantes. Deixem-me falar sobre o tema da propriedade intelectual e industrial, que é um tema, alguns de vocês já me ouviram falar sobre este assunto, quando nós fazemos parcerias como um casamento, não é?
temos de saber como é que queremos entrar no casamento. Se entramos em comunhão de bens, em regime de adquiridos, os nossos juristas ajudam-nos com isto, mas nós, Tejo Atlântico, temos muitas parcerias e eu sinto que em algumas delas só juntamos os trapinhos. E depois chega uma determinada altura em que temos de pensar, bom, e agora como é que face à riqueza que criámos em conjunto. Portanto, este tema é um tema que nos vai merecer algum cuidado, já está a merecer algum cuidado em todas as parcerias em que nós entramos. Nós temos de ter perfeitamente claro à partida, e a decisão pode ser: eu dou tudo aquilo que resulta desta parceria. Não tem mal. Essa é uma postura tão legítima quanto eu quero tudo o que resulta desta parceria. Depende da forma como entramos na parceria. A economia circular é o penúltimo pilar da nossa estratégia, e aqui retomar aquilo que disse há pouco. Eu entendo que o Tejo Atlântico pode ser o centro de excelência da economia circular no setor da água em Portugal. Portanto, temos a dimensão, temos o know-how e temos os ativos já construídos, grande parte dos ativos construídos para chegar lá. E, portanto, não há que ter receio de o dizer. Este é o nosso compromisso e e para isso temos um conjunto de ações em cada um destes subpilares que, do meu ponto de vista, nos permitem chegar lá. Eu gostava muito que a Tejo Atlântico fosse uma montra dentro do grupo para bons casos de economia circular. Já temos um conjunto de projetos de referência, mas acho que ainda temos muito a fazer, ainda bem que temos, faz parte da nossa motivação, mas, portanto, há aqui uma aposta no tema da economia circular, porque temos todas as condições para o fazer de forma de referência a nível nacional e a nível internacional. E depois a neutralidade carbónica. Também esta ambição não é pequena, e estamos conscientes disso, mas nós ambicionamos ser a empresa de saneamento em Portugal com a menor pegada carbónica da sua atividade. Mais uma vez, temos a escala, temos os ativos, temos dinheiro, é importante dizer isto. O Tejo Atlântico, apesar de eu ter começado por dizer que o contrato de concessão não tinha dinheiro suficiente para fazer parte dos investimentos que nós queríamos, é verdade, mas isso remete-nos sobretudo para a questão de pedir aprovações sucessivas à nossa tutela para fazer investimentos com valor superior ao que está orçamentado. Mas o Tejo Atlântico é uma empresa que não se pode queixar de ter falta de orçamento. Aliás, o que tem acontecido é que, ano após ano, nós temos ficado aquém da taxa de execução que prevemos. Aliás, a Leonor, neste momento, está com as dores típicas do pau, que é, em 2024, achamos todos que vamos fazer muito, e esperemos que sim, mas a realidade tem-nos mostrado que a nossa taxa de execução é inferior. Portanto, na questão da neutralidade carbónica, nós temos um conjunto de ingredientes que são essenciais e que são necessários para atingirmos esta visão. Tem, mais uma vez, 5 subpilares, eu não vou entrar em detalhe neles e, portanto, proponho que consultem o documento que vai estar disponível no site. A nossa equipa, nós há dias, na semana passada, aprovámos aquilo que é a organização macro do Tejo Atlântico. Há, face àquilo que, do ponto de vista do organograma macro, uma alteração face ao passado, que tem a ver com, além dos nomes, isso é uma questão de léxico, que tem a ver com uma direção de soluções digitais. Nós entendemos que para chegar onde queremos temos de ter um reforço das nossas competências em termos de soluções digitais, em termos de digitalização, e, portanto, decidimos, devidamente balizados, esta decisão é uma decisão que envolve sempre um conjunto de aprovações, decidimos que os sistemas digitais passarão a ser uma direção, um tema que não está aprovado em PAL 23 e, portanto, terá efeitos quando o PAL, com essa solução, estiver aprovado, mas, portanto, a caixinha está criada do ponto de vista de soluções digitais. Bom, monitorização e gestão. Aquilo que eu vos disse até agora, provavelmente alguns de vós estão a pensar, sim senhor, este indivíduo tem aqui uma série de ideias e, portanto, lança um PowerPoint com esta
PowerPoint, se é bonito, é a responsabilidade do Marcos, um conjunto de ideias para o ar, e este é provavelmente o capítulo mais importante, que tem a ver com a consequência. Fazer as estratégias é muito bonito, quem gosta de fazer estratégias então é extremamente aliciante, eu gosto, mas há uma noção de responsabilidade quando as estamos a fazer que a mim me toca em particular. E bem sabemos que muitas vezes estes PowerPoints são divulgados e que depois acontece muito pouco daquilo que nos comprometemos. Eu assumo aqui hoje que, dado o movimento participativo que tivemos, que este é um compromisso de todos nós. E, portanto, nós, se nos comprometemos, temos de ir controlando e temos de ir monitorizando aquilo que dissemos em determinado momento que era importante. E certamente que ao longo destes próximos 2 anos e meio vamos achar que outras coisas são importantes e vamos ter atropelos nessa nossa estratégia. É assim, faz parte. Mas queria-vos dar nota sobre um conjunto de temas que estão perfeitamente consensualizados entre nós relativamente à monitorização e gestão desta estratégia. Em primeiro lugar, nós temos de ter alguém que se preocupe com esta monitorização. A monitorização não pode ficar perdida no éter para que, quando nos lembramos, de 6 em 6 meses, constatamos que estamos atrasados. Portanto, nós decidimos que o Pedro Álvaro vai nos ajudar neste trabalho, portanto, ele vai ser a pessoa que vai monitorizar o avanço da estratégia. E vai-nos identificar outras coisas, isto é um trabalho que vai fazer em conjunto com todos nós, vai fazer outra coisa que é identificar quando estamos atrasados e quais são os bottlenecks, os brasileiros, os fundos de garrafa. Temos de ter esta identificação perfeitamente clara para que não venhamos daqui a 2 anos dizer que não fizemos nada porque o papel estava preso no colega do lado. Depois, para que isto aconteça, nós temos de ter planos estáticos. Ou seja, eu comecei por vos dizer que havia um conjunto de propostas que foram feitas que eram demasiado táticas para este nível, mas elas vão ser todas recuperadas e vamos agora começar a construir os planos táticos de cada uma destas áreas estratégicas que dissemos que queríamos desenvolver. Portanto, vocês vão ser outra vez convidados a participar nesse movimento. Vamos estar a trabalhar nisso. Alguns destes planos de ação já estão em curso. Há coisas que já estão em curso, que estão a acontecer. O Agir, por exemplo, a Catarina, o Agir, está em curso. É uma boa iniciativa e está aqui na nossa estratégia concluir o Agir com consequência. Estamos preocupados como é que no dia em que acabar o Agir, o que é que acontece a seguir. Portanto, esse é o desafio. E, portanto, os planos táticos e de ação têm de ficar definidos e temos um calendário para isso. O espaço de monitorização já falei sobre ele. Importante, a partilha de conhecimento sobre aquilo que está a acontecer nas diferentes áreas estratégicas. Nós sentamos aqui hoje, acordamos que temos 50 áreas estratégicas onde precisamos trabalhar e não podemos daqui a 3 anos voltar a sentarmos aqui e perceber que A funcionou e B não funcionou. Tem de haver um espaço de partilha daquilo que está a correr melhor e pior na implementação da nossa estratégia. Portanto, vamos ter esta preocupação de criar um espaço de divulgação da informação daquilo que está a acontecer. E depois a motivação da equipa. Meus caros, temos todos imensas coisas que fazer, todos a toda a hora toca ao telefone e sabemos que as questões estratégicas muitas vezes são deixadas para segundo plano porque a bomba está parada, porque é necessário correr atrás do botão A ou do botão B. Nós temos de ter, neste processo, um mecanismo de motivação das nossas equipas. As pessoas esforçam-se, quando se esforçam para concretizar estas ações, têm de ter uma motivação. Pode ser um instrumento de motivação. Pode ser o simples facto de os reconhecermos como uma pessoa que se especializou, um exemplo qualquer, um digestor anaeróbio que tem problemas e a pessoa conseguiu resolver o problema. Pode ser o espaço, simplesmente o espaço para essa pessoa partilhar as suas experiências dentro da empresa, em primeiro lugar, fora da empresa e inclusive num contexto internacional. Mas temos que criar, eu não os tenho criados, e vou precisar da ajuda de todos, criarmos esses instrumentos de motivação das nossas equipas. Caso contrário, em 3 anos garanto-vos que a nossa motivação vai cair. É assim, é natural. Portanto, este é o percurso que está pensado para a monitorização e gestão da nossa estratégia.
E, como próximos passos, eu disse que voltava aos próximos passos no final, portanto, nós estamos aqui, estamos neste momento a começar a planear um conjunto de ações. O Pedro já está a trabalhar nesse assunto. Vamos estar em simultâneo e a partir do dia da manhã nós vamos fazer um conjunto de interações com vários stakeholders e queremos ouvir a opinião sobre o trabalho que estamos a fazer. Vamos estar também a fazer um conjunto de reuniões de comissão executiva descentralizada nos vários centros operacionais para podermos falar com as pessoas mais uma vez, visitarmos as pessoas das nossas centros operacionais no início do nosso mandato. Queremos voltar a fazer um conjunto de reuniões descentralizadas e vamos fazer uma monitorização desta estratégia trimestralmente e, se tivermos necessidade de ajustar, obviamente, iremos fazê-lo. Portanto, tivemos tempo para ouvir, tivemos tempo para processar, tivemos tempo para estruturar, e o que eu considero que temos aqui é uma proposta estratégica bastante bem estruturada, e agora é o tempo para a ação. Portanto, a partir de amanhã é tempo para agirmos, tempo para sermos consequentes com o que aqui os trouxe hoje. Eu queria agradecer a todos mesmo, porque de facto acho que foi um excelente trabalho de equipa. Estou bastante satisfeito com o ponto onde chegamos. Poderíamos ter feito mais, poderíamos, mas estou bastante satisfeito com o ponto onde chegamos. Temos uma excelente semente, acho que temos todos de acarinhar esta semente. Estamos muito receptivos a comentários, não vamos dar a volta. Como digo, há momentos para tudo, há momentos para processar, há momentos para decidir e há momentos para atuar. Mas ainda estamos em fase de maturação da nossa estratégia, portanto, estejam à vontade para comentar, para sugerir melhorias e contamos com todos para este processo. Não queria terminar sem retomar este tema. Hoje é o Dia Nacional da Sustentabilidade. A Comissão Executiva, assumindo o compromisso que tem com a sustentabilidade, vai assinar a política de sustentabilidade para comemorar o dia. A política de sustentabilidade será fixada nos vários centros operacionais que temos dentro de dias, certo, Elizabeth? Estávamos a pensar até que os colegas da Central Nacional passem já hoje ao livro. Ok. Vamos já levar novos. Muito bem. E a Elizabeth, sei que tem alguma coisa para nos dizer relativamente ao Dia da Sustentabilidade. Eu essa parte já não domino, mas Elizabeth, se quiseres tomar. Bem, no Dia Nacional da Sustentabilidade nós estamos a participar. É melhor vir daqui por causa do microfone. Entre Jorge também. Bem, aproveitando a presença de todos hoje e que hoje associámos a um movimento que tem a ver com a bandeira dos ODS, a sustentabilidade hoje é um tema, é uma palavra muito amplamente utilizada e às vezes nem sabemos muito bem porque, onde é que a estamos a utilizar e em que modo estamos a utilizar. Mas como a sustentabilidade hoje é tudo e em resposta àquilo que é a sustentabilidade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma palavra que nós usamos normalmente, às vezes com o departamento, mas que não é o departamento. Portanto, o que eu queria transmitir a todos é que é muito importante este dia ter um dia marco nacional. É importante não só corporativamente, e nós estamos aqui todos corporativamente, mas todos temos um papel individual, não só aqui no nosso dia-a-dia de trabalho, mas também em casa, com a família e com os amigos. E sem vocês não vamos conseguir cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a nossa. O que é que eu vos pedia, como estão aqui todos hoje, além dos CEOs que fazem a política para fixar e que vão assinar agora,
era que tirássemos uma fotografia lá fora. Nós vamos participar num movimento que é o Flag Day e depois vamos, se concordarem, fazer umas publicações. Slow Holding, isto é um movimento nacional, também internacional, mas é um movimento aqui criado aqui agora. Hoje pensámos nas empresas todas do grupo e está a ser feito em todas. Portanto, se concordarem e quiserem participar, que eu queria muito, vão lá fora. Já começámos hoje de manhã a tirar fotografias nos centros operacionais, as pessoas todas têm participado ativamente e vamos continuar amanhã e hoje estaremos aqui em Alcântara, aqui agora todos e depois daqui a bocadinho Fátima lá embaixo também na Fátima o Renato não está, mas não. E era isso. Então agora é assinar a própria política. A política, como sabem, missão, visão, valores, compromissos. Que é o que estamos aqui a fazer hoje. Está aqui uma caneta, está aqui. Tem. Eu vi se esta era melhor. Esta pequenina, esta. Talvez seja esta. Não sei, é melhor. Agora gosta mais de levantar. Estás a guardiã da causa, portanto. Ficas para sempre muito. Estás a seguir a você? E a bandeira, tá? Já demos o nosso contributo para o Flag Day. Obrigado, E agora é a fotografia ou são as assinaturas? Como é que acontece? Não, aqui não, na bandeira. É assim, era bonito assinarmos. Estes são as vossas equipas. Quem assinou hoje, não foram muitos, mas foram alguns. Se calhar podemos assinar lá e depois vamos andando lá para fora. Depois o último leva a bandeira e tiramos lá fora. Então é sim. Eu vou chamar os colegas, se calhar, que estão por aí também. Também. Se calhar vamos chamar os colegas. Vai chegar Então, Marcos, chamou a Marcos.